O nosso trabalho de TG, de conclusão de curso, né, ele tem como tema a formação inicial e continuada na trajetória docente. Foi desenvolvido por mim, Edna, e pela senhora Sandra Barroso, né? Então, o que nos motivou a desenvolver esse tema foi justamente ao longo desses anos que nós estamos atuando aí como acadêmicos, nós desenvolvemos vários trabalhos voltados para essa frente, né? Então, foi um dos motivadores realmente pela escolha do tema. E aqui para gente, né, a gente está finalizando aí esse tema e aí a gente buscou aí entender algumas situações voltadas realmente para essa expectativa, né? E o que nós descobrimos é que o profissional, na verdade, não só da educação, mas qualquer profissional que hoje quer ter sucesso, ele deve qualificar-se continuamente, né? Então, falar de qualificação inicial é aquela qualificação que a gente busca através de graduação, pós-graduação, enfim, né? E a questão da continuada são a busca por outras experiências através de cursos, palestras, troca de experiência com outros profissionais, experimentos também em sala de aula. Então, essa formação realmente continuada. E aí, a nossa busca, né, por esse conhecimento era entender quais são os métodos de ensino que hoje são utilizados pelos profissionais da educação, enfatizar também a importância deles para a qualificação profissional, né, e ressaltar as vantagens dessa qualificação realmente regularmente, né? Então foi a base do nosso trabalho. E aí, falando um pouco sobre qualificação profissional, nós entendemos, né, que essa qualificação profissional ela é o ponto de partida realmente para o progresso do professor em sala de aula. E tudo isso, na verdade, ele não é uma receita de bolo, nada disso. É uma construção realmente diária através da vivência, né? Então, os profissionais, eles têm os seus desafios e tudo, e ele tem realmente que buscar, através disso, entender outros métodos de abordagem, né? Então, sabemos que numa sala de aula, ela é composta por vários indivíduos que têm aí N perfis profissionais, comportamentais. E aí, realmente, chegar a todos requer um cuidado, um experimento, realmente para tentar envolver a sala de aula como um todo, né? Então, o professor, ele só vai entender realmente se os métodos de ensino que ele está utilizando estão tendo sucesso ou não, se ele realmente fizer experimentos, perguntar, questionar, indagar, enfim, né? Então, a partir daí, ele propôs também novas alternativas de trabalho, né? Então, nós entendemos que o professor, ele não pode ficar apenas com um plano A, né? Ele tem que ter o plano B, o plano C, para que os objetivos realmente eles sejam alcançados. E além disso, né, tudo isso traz algumas vantagens para esse profissional. Vantagens essas que a dona Sandra vai dar prosseguimento agora. Sim, quando falamos em qualificação, não falamos só na do professor, mas sim na qualificação de modo geral, porque todo profissional ele precisa de qualificação. Quando vamos conseguir um emprego, temos que mandar um currículo, e nesse currículo tem de ter as nossas experiências, os nossos estudos, as nossas práticas, né? E essa qualificação, na verdade, é a base do sucesso profissional. Com o professor não é diferente, né? O educador, para que ele seja respeitado, ele tem de buscar sua qualificação. É, esse sucesso depende de cada um. A escola, na verdade, ela oferece as qualificações continuadas, né? Mas o profissional que ele quer melhorar, que ele quer ser o destaque, ele mesmo vai atrás. E sem contar que a, a qualificação, antigamente, não era necessário nem você ter a formação inicial.
Existiam os professores leigos, né? Que bastava você saber ler e escrever e você já poderia, na verdade, ensinar para outras pessoas. E assim, com a Constituição de 1988, a educação deu uma boa melhorada, porque junto com a Constituição veio a qualificação dos professores, veio umas políticas públicas mais incrementadas e com isso a educação sofreu uma leve vantagem. Na verdade, a educação ainda está distante do ideal, mas nós estamos caminhando. Quando a tecnologia ela já está inserida na Constituição, já está inserida na Lei de Diretrizes e Base, o que é que está faltando? Na verdade, é que todos os professores sejam qualificados, porque o que a gente percebe que não existe uma qualificação a respeito dos TICs para todos os professores. Existe só alguns professores, principalmente nesses telecentros, nessas escolas que estão em telecentro, é um professor por horário, né, por turno, que são qualificados nesse sentido. Aí o professor, ele leva os seus alunos para a prática e chegando lá, quem os ensina é o professor que foi qualificado. O professor dentro da sala de aula, ele não sabe manusear com as tecnologias, com as ferramentas, porque também o que a gente percebe que não é só você ter um computador, você ter um celular, que você já está por dentro das tecnologias, não. Você tem de estudar, você tem de saber informática, você tem de saber para onde você deve realmente caminhar. E esse impacto ele é de fundamental importância para todos. São ferramentas, na verdade, que agregam, porque a escola, a partir de agora, eu acredito, a tecnologia vai fazer parte da escola. Não só nesse sentido de um professor lidar com a sala de informática, mas sim todos os professores, que não haja necessidade de o professor chegar com seus alunos e só um passe as informações, mas que esse professor da sala de aula, ele seja realmente qualificado para que ele possa transmitir, executar o seu trabalho com dignidade, porque nessa pandemia foi uma correria e tanto. O professor teve de se reinventar, ele teve de buscar, apelar para a internet, para ver como ele poderia manusear as ferramentas tecnológicas, e isso não era para ter acontecido se a qualificação já tivesse ocorrido dentro da escola. Eu estou falando qualificação sobre as tecnologias, porque o docente, hoje, ele precisa dessas ferramentas. Os materiais e métodos utilizados foram pesquisas bibliográficas, né, baseadas realmente em artigos, livros e etc. E aí, né, nós concluímos que essa questão mesmo da qualificação inicial e continuada, ela é a base do perfil do professor, né? Então, o professor que hoje ele quer ter uma performance melhor, ele precisa realmente reinventar-se, né? Reinventar-se todos os dias e realmente abraçar as possibilidades que o próprio mercado ele oferece, né? Que vai de encontro realmente com as tecnologias. Então, ele tem realmente que conhecer da questão pedagógica com a questão tecnológica também, que hoje nós estamos caminhando
aí para a era 4.0, né? Onde todos nós temos que estar inseridos dentro dessa realidade se nós quisermos sobrevivermos como profissional.